Salve, né, filhos? Ixo, tchau. Que a paz do Deus esteja com vocês, não é isso? Ixo, tchau. Mais uma vez nós está aqui para falar com vocês sobre determinado aspecto da vida espiritual, da espiritualização da vida humana, se ele é essa a palavra melhor. Já é a 20ª semana que nós está conversando sobre um determinado ponto de vista. Eu vou fazer um pequeno resumo, já que tem muita coisa, né? Toda essa conversa começou ainda o ano que passou, quando nós enviou uma mensagem para vocês. Nessa mensagem, nós falava que não existe ser humano, eu sou o espírito, e que não existe uma vida humana, mas sim uma encarnação, e como toda encarnação, uma povoação para o espírito. Então nós começamos explicando que tudo que acontece na vida humana é prova para o espírito. É uma oportunidade que o espírito tem de suplantar o seu egoísmo e amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Amar a tudo e a todos. E aí, a partir disso que nós conversou, nós então tocou no ponto sobre essa doença que está aí matando muita gente, matando etiapa, muita gente no mundo humano. Fala o nome da doença, filha. Covid-19. Ao falar dessa doença, nós falou daqueles que não estavam, que não têm a menor compaixão com relação às mortes, né? Com relação ao sofrimento que passaram muitos espíritos. Mostrou que essa doença é uma oportunidade de amar a Deus e amar a todos. Que por isso, a forma de lidar com isso deveria ser muito mais voltada à compaixão do que à crítica, seja a quem for. E aí nós descobrimos uma coisa interessante, que é quase impossível vocês viverem dessa forma. Por quê? Porque vocês não sabem amar. Eu lembro que numa das conversas eu disse, da primeira conversa eu disse, é preciso amar, é respeitar o direito do outro ser, estar e fazer o que quiser. E eu lembro que eu disse, para vocês entenderam isso, até querem fazer, mas vocês vivem dando ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser, mesmo estando errado. E isso não é amor, porque quando você chama de errado, ainda tem crítica, ainda tem ataque. Não tem amor, não tem esse respeito pelo outro. E nós começamos todo esse trabalho dizendo, você tem que dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser e considerar certo o que ele faz, pouco importando o que você acha.
Por quê? Porque se ele faz, ele acha que é certo. E como ele tem o direito de achar que é certo o que ele quiser, ele está sempre certo. Lembro que foi este o caminho que nós começamos. E a partir daí nós começamos a conversar, a ter diversas conversas sobre elementos para atingir essa consciência. A consciência de que o outro tem o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. E estar certo no que faz, independente do que eu acho que ele está fazendo, independente do jeito que eu encalhe o que ele está fazendo. Foram 19 semanas, ou melhor, 18 semanas, até que nós chegou num ponto que eu diria que é o crucial da vida. Por quê? Porque nós conversou e descobriu que existem dois mundos, duas vidas diferentes. A primeira vida, o primeiro mundo é aquele que é guiado pela razão, pela mente humana. E o segundo mundo é o mundo onde você se relaciona com essa razão. Por isso, ao longo de todas as conversas, nós sempre deixamos muito claro: é preciso não viver o que a razão quer, não se subordinar ao que a razão quer, não acreditar, não achar que é verdade, não achar que é real o que a razão quer. E aí surgiu o famoso não sei, que nós conversou esse tempo todo. E nós fomos nessa conversa até que chegou uma conversa onde nós falou que existem os ismos do ego. E aí o que eu falei naquela hora? Eu lhe disse: a razão tem ismos, ou seja, ela tem um conjunto de verdades e realidades que zelam obrigações, necessidades, certos e errados, bonitos e feios. E que ela faz isso, ela tem isso para instigar o espírito a usar você, a usar o seu egoísmo. Ora, se nós entendemos isso, nós precisamos entender uma coisa fundamental. O segredo da vida, o segredo da paz, o segredo da harmonia, o segredo da felicidade, e tudo isso é sinônimo de elevação espiritual, é resultado da sua vivência ou da sua convivência com esses ismos. Tudo depende da forma como você convive com o ismo, ou seja, da forma como você convive com as questões mentais, com as normas, com as verdades, com as obrigações, com tudo que a razão quer. Parece que eu estou chovendo no molhado, ou seja, tudo isso já foi dito. Mas não. É preciso fazer essa recapitulação. Por quê? Porque a busca do aprender a amar acabou. Acabou. Quando você chega a essa conclusão que você tem que aprender a conviver com a razão,
se você cega, você vê claramente que o amar é viver sem acreditar no errado que a mente diz que os outros estão. Na hora que você se liberta desse errado, você está amando. Veja, não é porque se libertou do errado que está amando. O amor não é o resultado de uma atividade mental. Mas quando se o ismo existe para atiçar o seu egoísmo, e se você não aceita o egoísmo não como se fala, não é atiçado. E quando o egoísmo não é atiçado, o amor está presente. Porque o egoísmo é que encobre o amor. Então é um processo natural. Não é por causa disso que acontece aquilo, mas é por não aceitar aquilo e assim não usar o egoísmo que o amor surge. Porque o amor está dentro de você. O amor jamais sai de você. O amor não pode deixar de existir. Porque ele é como o ar para o espírito. Assim como vocês acham que precisam do ar, o espírito precisa do amor universal para viver. Então por isso eu digo, já aprendemos a amar. Acabou e tudo. Só que tem um detalhe. Esses imos, eles, pela força de Maia, são, como se fala, tem um poder de ação sobre você, um poder de ação de criar a ideia de real, que é muito difícil ser vivenciado, é muito difícil ser suplantado. Sabe, diz para uma mãe que ela não pode ter domínio, apego sobre o filho, que ela não pode mandar no filho. Diz para ela. É quase impossível, porque apesar da maternidade nada mais é do que um ismo, do que um conjunto de leis e obrigações, criadas pela razão. Então, nós precisamos descobrir isso, que existem muitas coisas que são muito difíceis de ser libertadas, desapegadas. Por isso eu então vou propor a vocês que a partir de hoje nós comecemos uma nova série de conversas. Isso, vamos continuar conversando. Agora, em vez de aprender a amar, vamos aprender a viver. Viver dentro do sentido de ter uma existência em paz, harmonia e felicidade. Ou seja, ter uma vida boa, uma vida com caridade, onde você consiga passar por ela sem ter desavenças, sem ter falta de paz. Não acha interessante? Então é isso que nós vamos começar a fazer a partir da terça-feira. Começar a conversar sobre vida humana, aprender a viver. E dentro desse aprender a viver, realizando esse aprender a viver, nós estará também terminando uma coisa que nós fez durante quase todos os últimos 20 anos. Conversando sobre uma coisa chamada Faculdade Espiritualista de Vida, que sempre foi eixo, aprender a viver a vida, de tal forma que você consiga silenciar o seu egoísmo e deixar o amor vir para fora.
É isso que nós vamos conversar. E eu quero começar essa conversa falando exatamente do viver. Porque não adianta nada nós tentar aprender a viver sem saber o que é viver. Então hoje essa mensagem é basicamente para isso. Para nós entender que a partir de agora vamos começar a estudar, vamos começar a aprender a viver. E vamos começar aprendendo a viver, conhecendo o que é viver. Então vamos lá. Viver é como ler um livro. Isso, viver é como ler um livro. Sabe, você lê livro, você vê frases, essas frases suzelem uma consciência, uma imaginação, uma ideia, e cada frase vai construindo um mundo ilusório e real do qual você vai participando porque está lendo. Quantos aqui nunca leram um livro, nunca viram um filme, nunca viram nada, que chegaram a tal ponto de empatia, acho que é esse o nome, de empatia com o mundo que estava sendo criado naquele livro, que se transportou para aquele mundo. Viver nada mais do que isso. Viver é receber um texto. Fala direito, Pia. Texto. Isso, um texto, telamento, que a respeito de uma imagem, e esse texto vem com a força, com a ilusão de ser real, de ser verdade. E você, espírito, lê esse texto, recebe este texto, aí não importa a palavra, e vocês não vão entender o mecanismo mesmo. Recebe este texto e passa a viver o que aquele texto fala. Só que dentro desse texto existem elementos que estão ali para sensibilizar determinadas tendências do espírito. A vontade de ganhar, o medo de perder, a vontade de ter o prazer, o medo de ter o desprazer, a vontade de ser reconhecido, o medo de ser criticado. Então cada frase contém elementos, não é a frase, não é o que é a realidade, o que é criada ilusoriamente por aquela frase, que é o imo. São determinados pontos nessa fase que criam afetam determinados aspectos do seu egoísmo, do egoísmo do espírito. Isso é viver. A mente diz, você está passando mal. Criou uma ilusão de que você está passando mal. O egoísmo que não aceita passar mal vai querer lutar contra a ideia, vai sofrer, vai dizer que coitadinho, que está errado, que não pode. E tudo isso vai sendo vivido como realidade, enquanto você, na verdade, espírito,
está no mundo espiritual, ipilitando, ou seja, para vocês fazendo nada. Ipilitar para vocês é nada. Sabe, eu não sei se você lembra do filme, como é o nome, filho? O filme que as pessoas estão dormindo e as coisas estão acontecendo, eles estão acreditando. Matrix. Fala direito. Matrix. Isso. É isso. Eles estão lá dormindo e tudo está acontecendo. E eles acham que estão lá. Sabe, se tem um romance espírita que tem é praticamente o pai e a mãe de todo o romance espírita, né? Que é aquele do Emmanuel que ele conta quando vai para a cidade espiritual, nosso lar. E o Emmanuel não, desculpa, André Luiz. E André Luiz diz assim: eu fui a uma enfermaria e estava uma enfermaria gigante, cheia de gente deitada em macas. É claro, tudo isso é só figura, é só para vocês poderem imaginar, para a razão de vocês ter como que há uma ilusão, uma ideia ilusória de realidade. E aquele monte de maca assim, né, e os espíritos andavam entre elas, ajudavam aqui, ajudavam ali, davam um remédio aqui, botavam uma maca ali de oxigênio. Só que o André Luiz, olhando aquelas pessoas deitadas na maca, reparou que havia expressões faciais. Que as pessoas é como se elas estivessem vendo alguma coisa e reagindo àquilo que eles estavam vendo. E aí ele olha aquilo e diz para o mentor dele: mentor, olha, aquela pessoa parece que está sofrendo, aquela parece que está rindo, aquela parece que está contagiada, aquela parece isso, parece aquilo. O que está acontecendo aqui? E aí o mentor diz: estão vivendo a vida deles. É isso, o espírito está nessa enfermaria do nosso lar, tudo isso é simbólico. O espírito está numa enfermaria no nosso lar, vivendo dentro da sua razão, onde eu sempre disse que está o ser humano, lendo o livro, recebendo informações, recebendo pensamentos, e com isso que anda a ilusão de estar vivendo determinadas coisas. E é essa ideia, é essa consciência que pode nos auxiliar muito na questão de aprender a viver. Porque, sabe, colocar o viver relacionado a algum elemento externo é não entender nada da vida. Sabe, você sabe o que existe aqui fora? O que existe dentro da realidade? Figuras, imagens. Não existe movimento aqui fora. Nada acontece. Uma imagem sucede a outra. Como sempre eu disse, o que vocês são, o que existe é um presente que sucede a outro presente, sem que com isso vire algum tempo. Ou seja, é uma série de imagens que vão sendo projetadas. É igual filme. O filme é uma série de fotografiazinhas que vão sendo projetadas, onde não existe o menor movimento. O movimento não está no filme, está no olho. É o olho que ao passar as fotografias do filme, que a ideia de estar se movendo. É a mesma coisa,
a razão, a mente humana que guia a ideia de movimento conforme as figuras do presente vão passando. Então não tem o que se discutir lá fora, porque você não é você que faz a figura, você não consegue mexer na figura. O que você precisa é se concentrar, voltar para dentro, como aliás ensinam todos os mestres. E ao voltar para dentro, descobrir que existe essa fase, essa oração, que não é uma oração de orar, mas uma fase, que pela força de Maya e pela ilusão da movimentação, que a ideia de estar acontecendo alguma coisa. E além de que há a ideia de estar acontecendo alguma coisa, essa fase contém elementos que são tidos também como reais, como verdadeiros, como certos, e que ativam determinados aspectos da sua, como se fala, do seu egoísmo, da sua vivência egoísta. Então, neste trabalho que começa hoje, que nós quer estudar para aprender a viver, nós temos que partir desse ponto. É preciso conhecer essa criação, reconhecer os ismos que estão presentes nessas criações e descobrir uma forma de conviver com esses ismos que não podem ser apagados, que não podem ser destruídos, que não podem ser modificados. Aprender uma forma de conviver com esses ismos, de tal forma que eles não sejam capazes de sensibilizar o nosso egoísmo. E aí, dessa forma, com o egoísmo não sensibilizado, ele some, porque o amor vai apagando o egoísmo aos poucos. Será isso que nós vamos então começar a fazer agora. O novo e tudo, aprender a viver. Nós vamos primeiro analisar as criações mentais. Vamos ver as realidades zeladas pela razão, tentar reconhecer os ismos, ou seja, as verdades, normas, obrigações e necessidades embutidas nessa razão, e aprender a conviver com elas. Com isso, nós vamos criar um aprendizado, entre aspas, de viver essa vida, que é a faculdade espiritualista de vida que nós falamos nos últimos 20 anos. Vai aprender também uma coisa que é muito interessante e que hoje até a própria humanidade está, vamos dizer assim, buscando, mas não utiliza a libertação do egoísmo para poder alcançar, que é o que é chamado de inteligência emocional. Sim, porque se a emoção é criada por uma razão, é uma razão emocional, é preciso aprender a lidar com as emoções, a lidar para que a emoção criada, a emoção racional criada, não sensibilize algum aspecto das quatro âncoras que fazem o seu egoísmo suplantar o seu amor. Então será isso que nós vamos conversar. Espero dessa terça-feira que vocês discutir, nós conversar, tudo isso que foi falado hoje está bem grande, tem muita coisa para se conversar.
E aí, a partir da outra terça, nós então já começamos a falar de determinados imos. Imos zerélicos, imos específicos e imos emocionais. Tá certo? Então, eu espero vocês na terça-feira para nós começar a aprender a viver. Que vocês fiquem capazes do Deus e nós te encontramos então na terça-feira. Salve, né? E paz.